Bom dia. Apocalipse 8, a partir do versículo 8. Livro de Apocalipse, que é livro de Revelação, capítulo 8, a partir do versículo 8. O segundo anjo tocou a sua trombeta e algo como uma enorme montanha ardendo em chamas foi arremessada sobre o mar. Por esse motivo, um terço do mar transformou-se em sangue. E morreu a terça parte das criaturas que vivem no mar, e um terço de todas as embarcações foram destruídas. Nós já vimos quando você tinha falado do início, né? Sobre a terça parte de tudo que vai ser destruído. Tanto seres humanos como árvore, uma terça parte da terra, né, será destruída. E isso nós tínhamos visto, o senhor já tinha nos mostrado, e aqui nós vemos mais uma vez ele confirmar isto. Isso aqui na segunda trombeta. Nós lemos que isso aqui é o último selo. Estava abrindo aquele livro que estava ali na mão direita de Deus. Deus entregou para Jesus. E nesse livro estava selado, né? Ali com 7 selos. Nós vimos, acompanhamos aí a abertura dos 6 selos, e esse é o último selo. Esses 7 selos, diferentemente dos outros, por exemplo, mostrou-se, por exemplo, cavalo, que representava uma coisa ou outra, como nós vimos aprendendo ao longo da leitura, e agora o último selo já não é cavalo que sai. Então aparecem as trombetas. Primeira trombeta, segunda trombeta, agora nós vamos ver a terceira trombeta. Versículo 10. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e precipitou do céu uma grande estrela ardendo em chamas, como tocha sobre um terço dos rios e das fontes de águas da terra. E o nome dessa estrela é Absinto. Portanto, um terço de toda a água potável da terra tornou-se amarga, e multidões morreram pela ação nefasta das águas que foram envenenadas. Então nós estamos vendo na volta realmente do seu dia, do Senhor, tudo vai acontecer, né? Aí ele vai, um terço das águas serão envenenadas, água doce, né? Água dos rios, água dos poços artesianos, né? Serão envenenadas. O povo com sede vai ter que beber água e vai acabar morrendo, né? Isso na terceira trombeta. A quarta trombeta, versículo 12, o quarto anjo tocou a sua trombeta, e um terço do sol foi ferido, bem como a sua terça parte da lua, das estrelas, de maneira que um terço deles se escureceu completamente. Assim um terço do dia ficou sem luz e também um terço da noite. Enquanto eu admirava esses acontecimentos, ouvi uma águia que planava pelo meio do céu, grasnindo em alta voz. Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa dos toques das trombetas que estão prestes a ser entoadas pelos 3 próximos anjos. Então está falando aqui agora, desta vez agora, aconteceu com as estrelas, com o sol, com a lua, né? Uma terça parte dele ficou escurecida. E, novamente, a população vai sendo dizimada com uma terça parte hoje, uma terça parte amanhã, e assim sucessivamente, até quase toda ela ser dizimada. 9. Apocalipse capítulo 9. Capítulo 9, versículo 1. Veja, você vê que falou que as 3
Próxima trombeta, né? O que os anjos vão soltar, diz que são terríveis, né? Só viu o sinal aqui, ali onde João fala que ouviu ali uma águia. No céu a águia está dizendo, ai, ai, ai. Ai dos que habitam sobre a terra, por causa dos toques das trombetas que estão prestes a serem entoadas pelos 3 últimos anjos, próximos anjos. Versículo 9, então, quinto anjo soa a trombeta, e observei uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. Aquela estrela foi entregue à chave do poço do abismo. Assim que ela abriu o poço do abismo, subiu dele fumaça como de uma colossal fornalha. Sol e o céu escureceram com a fuligem que saía do abismo. Desta fuligem saíram gafanhotos que vieram sobre a terra. Lhe foi concedido poder como dos escorpiões da terra. Contudo, eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas tão somente aqueles que não haviam recebido o selo de Deus em suas fontes. Não lhe foi concedido poder para matá-los, mas para provocar-lhes tormento durante 5 meses. E a aflição que eles sofreram era como a causada pela picada do escorpião. E assim naqueles dias, as pessoas procurarão a morte, todavia não encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirão deles. Então agora, quando o anjo toca aí a quinta trombeta, né? Acontece que como se fosse uma estrela, caísse, e ali, naquela fornalha, abrisse um buraco enorme, e ali acontecer, sairia gafanhotos. É uma espécie de gafanhotos, né? Que esses gafanhotos não vão comer relva, comer mato, comer planta, nada, nada. Serão diferentes. Eles trarão sofrimento aos seres humanos. Todas aquelas pessoas que não viverem em conformidade com a palavra do Senhor, que não aceitaram o Evangelho, que não concordarem em viver em conformidade com a palavra de Deus, vão sofrer, esses gafanhotos vão trazer sofrimento pior, muito pior do que sofrimento impingido aí pelos maiores escorpiões, tá? Tem escorpiões, nós temos que entender, existe uma variedade grande de escorpiões. Tem escorpiões, você leva uma picadinha dele, tudo joga pra lá, tudo bem. Dá uma dor, tudo mais. Da mesma forma, tem escorpião que mata a pessoa, começa 30 minutos. Tem escorpião pequeno, desse tamanho, como tem escorpião que é desse tamanho aqui. Uns pretos enormes. Tá? Existe alguma parte do país. Então, as pessoas terão um sofrimento tão grande, desespero tão grande, dores tão grandes, que irão querer a morte e não vão conseguir morrer. Vão pedir a morte. O alívio seria morrer para acabar com isso, esse sofrimento, e não vão conseguir. A morte vão fugir. Imagina você no maior sofrimento, na maior dor, no desespero, você quer se matar e você dá um tiro no ouvido, na boca, em qualquer parte. O que acontece? Aquilo ali só vai lhe causar mais dor, mais sofrimento. Você não morre. Ah, não, eu vou pular, pulo no abismo lá, não tem que morrer para acabar com o sofrimento. Você não morre. Aquilo ali só vai lhe causar mais sofrimento, mais dores. Sei lá, tipo ossos quebrados, aquela coisa toda, mas não haverá morte. Isso é para aquelas pessoas que não aceitaram viver em conformidade com a palavra do Senhor.
Quer dizer que no versículo 4 eu falo, contudo eles receberam ordem para não causar dano nem à relva da terra, nem qualquer planta ou árvore, mas tão somente aqueles que não haviam recebido o selo de Deus em suas fontes. Tá? Você não aceitou, você entendeu viver de acordo com o mundo, você rejeitou a palavra de Deus, se você estiver vivendo esse dia, então vai acontecer, tá? Então é sofrimento nunca antes visto. Você viu que o versículo 6 fala assim, naquele dia as pessoas procurarão a morte, todavia não encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Ou seja, dor, sofrimento, a tosse, você não tem paz, você não consegue dormir, descansar, se alimentar, dores e mais dores, você toma veneno, mas só serve para causar mais dano no seu corpo, mais sofrimento. Vai morrer? Não. Saber o que é sofrimento, gente. Por isso que eu falo, vamos pensar direitinho se vale a pena querer desfrutar as coisas do mundo aqui. Versículo 7. O aspecto dos gafanhotos fazia lembrar cavalos preparados para a batalha. Tinha sobre a cabeça algo como coroas de ouro e o semblante deles era semelhante ao rosto humano. Os cabelos deles eram parecidos com cabelos de mulher e os dentes como os de leão. Possuía couraça como armadura de ferro e o som das suas asas semelhava-se ao barulho de muitos cavalos e carruagem correndo em direção à batalha. Tinha também caudas e ferrões como de escorpiões, e em suas caudas carregava a capacidade de provocar tormenta à humanidade por 5 meses. E havia um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apolion. Portanto, o primeiro dos ais já passou, contudo outros 2 ainda estão por vir. Então, quem estará controlando isso é um anjo do abismo, né? Esse anjo do abismo nós entendemos que é um servo do diabo, né? Do abismo. E você vê que tem o nome dele tanto em hebraico, que é Abaddon, como em grego, que é Apolion. Então, durante 5 meses, estas pessoas irão sofrer os piores sofrimentos e não irão conseguir a morte. Por mais que tente, por mais que desejem a morte, não conseguirão. Não conseguirão morrer. Coisa séria. Isso aqui não é uma história da carochinha. Não é uma fábula. Não é uma história qualquer. Isso aqui é um livro futuro, um livro de revelação. Ditado pelo Senhor Jesus, escrito pelo Senhor Jesus, revelando o que vai acontecer. Então presta atenção, nós lemos hoje que é a 5ª trombeta. Amanhã nós vamos ler a 6ª trombeta. Nós lemos hoje até o versículo 12 do capítulo 9. Amanhã nós daremos continuidade a partir do versículo 13 do mesmo capítulo 9. Todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo tempo, eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Deus abençoe. Então, bom dia.